Glória a Deus. Queridos, paz seja convosco. Mais um dia que Deus nos dá vida e vida com abundância. Eu queria que você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra em Isaías capítulo 48. Isaías 48, versículo 15. Hoje nós vamos para a parte 16. Nova criação, parte 16. Isaías 48, versículo 15. Aqui é Deus falando conosco, né? Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Então, Deus falou o quê? Venha para perto de mim. O que Deus falou? Eu chamei para perto de mim pela graça. Olha, queridos, é isto que é o principal, é o coração do Evangelho. Eu o chamei. A principal parte do Evangelho, e tudo provém disso, o nosso relacionamento diário com o Senhor pela graça. Deus não nos salvou para estarmos tão envolvidos com tantas coisas boas, que acabamos deixando de lado essa urgência, emergência de hoje alcançar níveis mais profundos de comunhão com o Senhor, de que Ele faça obras profundas no nosso coração. Isso é prioridade constante. Às vezes acabamos esquecendo o foco, trabalhamos demais para Deus, nos envolvemos demais com atividades e pessoas. Tudo isso é uma coisa boa, queridos, mas quando isso toma o primeiro lugar, isso se torna perigoso. Por quê? Deus nos chamou e não podemos perder o foco. Deus nos chamou para mais perto dele. Hoje precisamos alcançar isso. Tudo mais é secundário. E é claro que se nós chegarmos mais perto do Senhor pela graça, nossa maneira de pensar vai mudar. Nossa maneira de falar, se relacionar. O fruto infalivelmente brota. Se você permanecer em mim, o Senhor Jesus disse, você vai dar muito fruto. A seiva passa, entra ali, modifica, limpa, restaura, e o nosso procedimento muda. Então, um galho seco não vai dar fruto se esforçando ou fazendo consigo mesmo voto, eu preciso, eu tenho que. Não, ele permanece ali, se relacionando, conversando, andando com Deus. E desse relacionamento, para quem faz disso prioridade, queridos, Deus, Ele é tão competente, Ele começa a mudar essa pessoa. Essa pessoa está em constante mudança. Porque o Evangelho, queridos, é um convite a estarmos sempre progredindo pela graça. Não existe algo estacionário. Não existe como se assentar e dizer, eu já cheguei lá. Não, queridos. Há um convite. É cada vez mais. Quer ver? Vamos ver aqui. 2 Pedro capítulo 1, versículo 8. Então o progresso, ele é o preço para esse progresso acontecer, é colocarmos o nosso relacionamento com o Senhor em todo tempo e em todo lugar. Senhor, eu me cubro com este sangue, peço que o Senhor me perdoe, me leva a níveis mais profundos de arrependimento, níveis mais profundos de fé. Quero te adorar em espírito e em verdade. Eu quero ter mais misericórdia das pessoas. Eu quero aprender a conversar, a me relacionar melhor, Senhor. Me ajude. Me ajude, Senhor. Eu preciso mudar. Ah, como isso é lindo, como isso é precioso e raro diante de Deus. Uma pessoa que anda com Deus e que está ali aberto a essa mudança. Quando nós paramos, queridos, de dar o nosso coração, ele começa a se endurecer, ficar cego, ficar insensível, ficar frio, ficar preguiçoso. Quanto menos falamos com Deus, menos temos vontade de falar com Deus. Mas o contrário também. Eu gosto quando diz que Elias orou com insistência, com fervor. Ah, isso é lindo. Elias orou com insistência, Elias orou com fervor. Tiago capítulo 5, versículo 17. Então veja só, 2 Pedro capítulo 1, versículo 8.
Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu esqueço que há um coração para ser restaurado, eu paro de prosseguir neste conhecimento em níveis mais profundos com Deus. Portanto, se eu quero conhecer Deus em níveis cada vez mais profundos, eu preciso andar em arrependimento e fé, colocando as coisas interiores em primeiro lugar. Mais importante do que ser abençoado nisso ou naquilo, e Deus quer abençoar, é claro, é eu estar no meu relacionamento com Ele, deixando Ele trabalhar no meu interior, dia após dia. Olha só como Deus quer trabalhar no nosso coração. Estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Então a santidade, ele é um processo gradativo, em que você pode alcançar cada vez mais esse trabalhar profundo da graça. Queridos, Deus não quer parar, Deus quer trabalhar até que nós sejamos como o Senhor Jesus, Romanos 8:29. Ele quer devolver essa imagem e semelhança. E nós não podemos, queridos, nos distrair, mas focar, ter esse foco, progredir cada vez mais. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento. Não só no conhecimento, mas na vida, na graça. É ganhar este comportamento, esse sentimento, esta maneira de pensar cada vez mais liberada do Senhor. Que Ele cresça em nós diminuímos. Sabe? Isso é crescimento. Crescimento não é ser autoconfiante, achar que conhece tudo, ser soberbo, ficar julgando os outros. Esse é um crescimento satânico. O crescimento verdadeiro é cada vez mais quebrantado, cada vez mais dependente do Senhor, cada vez mais misericordioso, cada vez mais agradecido. Então existe um crescimento real aos olhos de Deus, que é esse crescimento que estamos falando aqui. Essa nova criação fala das raízes do nosso coração ali, no solo do amor de Deus, se nutrindo desta amizade, não vendo Deus apenas como algo que eu posso tirar uma bênção, mas como alguém que eu quero me relacionar, eu quero conhecer, eu quero amar, eu quero dar espaço, eu quero revelar Ele para outras pessoas. Isso é maravilhoso, queridos. 1 Tessalonicenses 4,10, vamos pegar ali? 1 Tessalonicenses 4,10. Diz assim: e na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos, com toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Está vendo? Paulo diz: vocês estão no caminho certo. Sabe o que você tem que fazer? Continue andando. Você pode chegar em qualquer lugar se não desistir, se perseverar um passo de cada vez. Sabe? Não só fé, a perseverança. Você pode chegar a qualquer lugar, desde que você não desista dia após dia de dar um passo. Hoje, que hoje seja um passo para mais perto do Senhor. Que hoje nós possamos mudar um passo. Um pouquinho mais amoroso, um pouquinho mais humilde, um pouquinho mais quebrantado, um pouquinho mais íntimo do Senhor. Liberar um pouquinho mais a sua unção, entende? E nessa mesma página, 1 Tessalonicenses 4,10, que fala do progredir cada vez mais, veja lá 3,12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Então veja, crescimento. Então a santificação não é uma coisa estática, parada de uma vez por todas. A santificação, ela é um processo diário no qual o Senhor está nos conduzindo. Filipenses 3,12 diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alto, e dar cada vez mais lugar àquele que me conquistou. Então o Senhor nos salvou para ganhar cada vez mais o nosso coração, o nosso carinho, a nossa atenção. A vida cristã não é só trabalhar para Ele e ser abençoado. Isso também. Mas a vida cristã, em primeiro lugar, é relacionamento. Entende? Pela graça.
Efésios 4,13 fala: até que todos nós cheguemos à maturidade, à estatura de varão perfeito, à plenitude de Cristo, até que... É claro que a perfeição total será só lá no céu. 1 João 3, versículo 2. Mas aqui, queridos, hoje você pode ser mais cristão do que ontem. Não questão de justificação, não. Cristo nos justifica desde quando você recebeu Jesus até o final. É pelo sangue, nós não somos salvos pelas obras. Mas nós podemos ser mais convertidos, amar mais a Deus, sim. A santificação é um processo. A justificação não tem como eu ser mais justificado. Não tem. Não. Justificação no espírito, tudo já foi feito. Mas na alma, queridos, olha, quanta obra Deus tem que fazer. A nossa maneira de reagir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de até mesmo pensar. Tendo a mente de Cristo, muitas vezes nós não sabemos como decidir. Precisamos exercitar o nosso espírito. E Deus está aí para nos ajudar hoje, irmãos, a progredir um passo a mais. Oh, que maravilha, saímos daqui um passo a mais. 1 Coríntios 14, 12. Veja que no Evangelho tudo é um convite a progredir, a avançar. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Procurai o quê? Progredir para a edificação da igreja. Ou seja, você está servindo bem, você pode servir melhor. Pode chegar a ser ótimo. Não ache que você chegou lá. Não se conforme, mas seja transformado. Porque Deus quer fazer obras profundas hoje. Você não imagina o quanto Deus quer nos melhorar por dentro. E assim, queridos, com essa humildade de nos expormos à graça dia após dia, estamos pagando o preço para que Deus tenha esse espaço, essa liberdade de continuar trabalhando o nosso interior. Porque o tempo de igreja não muda ninguém. Tem gente que quanto mais tempo de igreja, mais retrocede. Quanto mais tempo de igreja, fica mais chato, ranzinza, implicante, soberbo, julga todo mundo, critica todo mundo, acha que só o que ele faz é que presta. Então, ele não está progredindo, ele está regredindo. Para que haja o progresso, tem que haver relacionamento com o Senhor, não é? Não tem outra maneira, queridos. Não tem atalho. Salmo 80, versículo 3. Salmo 80, versículo 3. Restaura-nos, ó Deus. Está vendo? Salmo 80, versículo 3. O que diz lá? Restaura-nos, ó Deus. Agora veja o 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Agora veja o 19. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. O 19. Isso é um crescente. Isso é um crescente. No 3, restaura-nos, ó Deus. No 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. E no 19, restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. O Salmo 71, 14 diz assim: mas eu esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. Cada vez mais. Salmo 71, 14. Veja um exemplo, queridos, de um crescente. Então, progredir é assim mesmo. Progredir é isso, queridos. E Jesus crescia em estatura, graça, sabedoria, diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 52. Né? Veja, amados, Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Apocalipse 4, versículo 11. Veja lá. Apocalipse 4, 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber. Receber o quê? A glória, a honra e o poder. Glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste. Agora vamos ver 5,13. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a honra
a glória e o domínio. Não cresceu aí? Cresceu, né? Já é 4. Agora vamos ver em 7:12. Dizendo, amém, o louvor, a glória, a sabedoria, ações de graça, a honra, o poder e a força, seja nosso Deus. Está vendo? Esse é um crescente. É como se você estivesse adorando cada vez mais e cada vez melhor, cada vez percebendo mais e cada vez adorando e agradecendo mais. Isso é um crescente. Nós não podemos estar sempre, todo dia falando as mesmas. Tem pessoas que parecem um papagaio gospel. Ele só fala as mesmas palavras, a oração dele parece uma reza, e até mesmo orar em línguas é só a mesma coisa, sabe? Acho que palavras é que aprendeu repetido, né? Então a pessoa fica, orianda lamai, ele canta lamassai. Ele manda, ele anda lamai. Só isso. Não, a vida cristã, você tem que exercitar o seu dom. É que nem uma criancinha. Quanto mais ela fala, mais ela fala palavras novas. O falar em línguas, queridos, não estou dizendo que quem diz só orianda lamai não está falando em língua, ele está falando, só que ele não está usufruindo o dom por completo. Porque a linguagem é o seguinte, queridos, quanto mais exercita o dom, mais o dom se aperfeiçoa. A língua dos anjos não pode ser só uma frase, né? Tem igrejas pentecostais que dizem, oricanda lamaia, só isso. Orianda lamaia, pronto. E só isso, e aí ele anda lamaia, só. Mas a linguagem nossa, como português, como inglês, ele é feito de várias frases, porque você tem a oração em línguas que é intercessão, a oração de línguas que é adoração, a oração de línguas por livramento, a oração de línguas que é, diz 1 Coríntios 14:4, que Deus está aperfeiçoando você por dentro, fortalecendo teu espírito. Então, falar em línguas não pode ser só uma frase, tem que ser uma linguagem complexa. E se você exercitar, você vai chegar. Tem que falar, sabe, frases e que elas tenham uma conotação. Não pode ser só orianda lamaia, oricanda lamaia, orianda lamaia. Não. Diga, Deus, eu quero progredir. Porque o dom, queridos, ele é intercessão, adoração, ele é edificação, é mistério. Então, existem vários tipos de orar em línguas, e nós precisamos nos apropriar disso, porque são ferramentas preciosas para se conhecer mais a Deus e para servi-lo melhor. Não abra mão disso. Tá? Eu sei que isso parece loucura para algumas pessoas, mas isto é maravilhoso. Porque 1 Coríntios 14:4 diz que nós somos edificados orando em línguas em mistério. Então, línguas significa um idioma, não é verdade, Dani? Idioma. Ninguém pode falar, eu falo inglês. Oh, yes, yes, very good, yes. Não, eu não estou falando. Isso é. Você fala inglês, falo. Oh, yes, very good. Você fala português? Português, eu falo. Português, eu falo português. Não, você não fala. Você tem que ter fluência. E vamos chegar nisso? Não estou dizendo, irmãos, que você é menos. Estou dizendo que estou estimulando você. Verifique a tua linguagem e diga, Senhor, eu quero a variedade de línguas. Línguas de intercessão, línguas de adoração, línguas de livramento, línguas de comunhão. Eu quero, porque isso me foi concedido. Em Atos diz, queridos, que isso é para todos aqueles que estavam ali e para todos aqueles que o Senhor chamar. Então, não, isso aí acabou na primeira igreja, sabe? Isso aí quando o último discípulo morreu, acabou ali. Não. Isso é para todos que o Senhor chamar. Atos 2:39. Então, o falar em línguas não pode ser apenas aquela língua que o Senhor deu no início. Porque a criança, ela começa a dizer dá, ma, só assim. Mas se ela parar ali, não pode parar. Quer dizer que dizer dá e mamã não é falar? É falar. Aquele que diz só orianda lamaia, ele está falando língua? Ele está. Só que ele não está usufruindo o dom por inteiro.
Porque a linguagem, línguas, tem que ser uma comunicação, queridos. Tem que ser uma comunicação complexa. Tem que ser uma comunicação completa. E quanto mais você crescer nisso aí, isso vai ser uma ferramenta muito importante. Diga, Senhor, eu quero falar em línguas dos anjos. Porque eu não acredito que os anjos lá no céu só dizem Siriandalamaia, Siricandaramaia. Não. Eu creio que é uma linguagem. E isto, você exercitando o seu dom e pedindo para o Senhor, você vai ser aperfeiçoado. Não há repetição. São palavras, não é verdade? São palavras. E nós precisamos entender que a linguagem tem que ter palavras. Não pode se repetir a mesma palavra. Porque se você repetir a mesma palavra, é uma linguagem apenas inicial. E nós precisamos progredir. Isso é uma ferramenta. Quer dizer que o dom vai te ajudar a conhecer melhor a Deus? Não, não é isso. Porque a Bíblia diz que aquele que fala em língua somente é infrutífero. Isso não tem nada a ver com a mente. Mas o teu espírito será fortalecido. E quando o teu espírito fica fortalecido, você consegue orar mais e você consegue ler mais a Bíblia. Porque desde a queda, o nosso espírito ficou enfraquecido, irmãos. E quando a pessoa está com o espírito enfraquecido, ela quer orar, mas ela não tem ânimo. Ela quer ler a Bíblia, mas ela não tem ânimo. E quando eu oro em línguas, eu consigo ter ânimo para ler mais a Bíblia. Eu consigo ter ânimo para orar mais. Se eu orar em línguas meia hora na mente, irmãos, eu vou conseguir depois orar 1 hora. Quer dizer, se eu orar em línguas 1 hora, meia hora, depois eu vou conseguir orar com entendimento também 1 hora. Isso é um respaldo, é uma força. Quem não ora em línguas, acaba não tendo ânimo para orar com entendimento. Por isso que Paulo diz, eu oro no Espírito, mas oro na mente. Eu louvo no Espírito, mas também louvo na mente. Quem não louva em línguas, é difícil louvar. Você já viu muitos cristãos que louvam na rua? Eles só louvam na hora do culto, queridos. Não é verdade? Eles louvam só no culto, cânticos decorados. Mas se você louvar em línguas, porque eu sempre digo, né, irmão, se eu estou andando na rua, às vezes, eu não posso falar em línguas, senão vão pensar que eu estou louco. É claro que vão pensar que eu estou louco. Mas se eu cantar em línguas, aí não tem problema. Deve ser negócio de homem, está feliz. Se está feliz, não está louco. Então você pode cantar em línguas. Você está na rua? Você está exercitando o seu espírito. Você está se fortalecendo. E se você louva no espírito, você vai conseguir louvar com entendimento. Depois, isso dá força para isso. O Espírito, ele auxilia o teu ânimo. Tem pessoas que não têm ânimo. Pastor, eu não consigo orar. Ora meia hora no Espírito para você ver se você não vai conseguir. Não vem de você um ânimo novo, vem. Você tem que usar o que você tem. É o dom. Pastor, mas eu só consigo dizer ori, ori, ori. Comece, meu amado. Vai ori, ori, ori. Ori, sabe o que é o ori? Ori é quando o Espírito está glorificando o Pai, que é glória, 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 glória. É glória. Não é verdade? Então quando o irmão ori, o que é isso? Glória, 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 glória. Está exaltando o Senhor. É ou não é? Isso faz bem. Faz bem dizer ori, faz bem. Porque você está exaltando o Senhor. Pastor, eu pensei que o dom é só quando houver um fogo na cabeça, aí me pega e fala, não, o dom é para você exercitar sempre. Porque tem pessoas, uma vez estava conversando com um menino, eu pensei, eu pensei que orar em línguas não pode a gente falar em línguas. Só quando vê um fogo, você pega e fala, não, esse dom Deus te deu, quem usa é você. Porque Deus te deu o dom, mas quem fala é você. Ou você acha que Deus vai pegar a tua língua assim e você vai falar, não, o dom Deus te dá, mas você vai falar, esse dom quem vai usar é você. Tem gente que pensa, não, Deus vai tomar minha língua, a hora que Ele quiser, aí eu vou falar. Não, é a hora que você quiser, porque isso é 24 horas na verdade. Paulo diz assim, eu louvo a Deus, porque eu oro em línguas fora da igreja mais do que todos vocês. Na igreja eu não fico me aparecendo ali, pegar o microfone e falando, ninguém vai entender. Mas ele diz, na igreja eu falo coisas que o povo pode entender, mas fora da igreja ele diz, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Então, queridos, é um processo. De 2 Timóteo 3,5. Vão à igreja sim, mas não praticam nada do que ouvem. 2 Timóteo 3,5 na Bíblia Viva. Bíblia Viva.
Então, irmãos, nós precisamos ser fiel, crescendo rumo à piedade para a glória de Deus. Piedade. Amados, é muito difícil, queridos, muito difícil. É um processo demorado, convencer alguém, até mesmo convencer a nós mesmos. Desde a queda, irmãos, é difícil. Convencer que o caminho é a piedade. O negócio do crente carnal é julgar, é criticar, é fofocar, é competir, é querer se destacar. Eu sou melhor, eu sei mais. O crente carnal, queridos, ele é o seu maior inimigo. É difícil convencer uma pessoa de que o caminho da felicidade é o caminho da piedade. Que fazer o bem faz bem. Faz bem fazer o bem. Isso faz bem para você. Que esse é o caminho da sabedoria. É por aqui que você vai encontrar felicidade. É o caminho do sofrimento por amor a Cristo. Esse é o caminho da verdadeira alegria. Isso parece loucura para quem se perde. 1 Coríntios 2,14 diz que esse evangelho se discerne espiritualmente para o carnal. Isso é loucura. Mas para nós é o poder de Deus. Piedade. Diz Efésios 3,17, à medida em que, veja, à medida que. Então, isso é gradativo. Efésios 3,17 diz assim, à medida que, assim Cristo habite no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Isso na Bíblia Viva diz assim, e oro para que Cristo sinta mais e mais à vontade em seus corações, morando em vocês, à medida que confiarem nele, que vocês aprofundarem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Isso está na Bíblia Viva assim. Colossenses 2,19, não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos, cresce para o crescimento que procede de Deus. Então, unido a Deus, você vai crescer, vai ser uma administração por Deus. Deus vai ver quando você precisa prosperar, Deus vai injetar a tua fé, Deus vai trabalhar aqui, Ele vai trabalhar, administrar de uma maneira que Ele sabe. Às vezes uma área parece demorada, Ele está trabalhando em outra. Ele sabe como administrar, mas Ele estará trabalhando. O crescimento que procede de Deus, aquele crescimento que Deus está tendo liberdade, você é bem unido ao cabeça e Ele administrando. Então, à medida que é útil receber revelação, à medida que o coração está unido ao Senhor. Porque se você recebe muita revelação e não está unido ao Senhor, você se incha. Porque o conhecimento incha, mas o amor edifica. Tem pessoas que quanto mais ela tem dons, quanto mais ela conhece a palavra, mais ela se incha. Porque 1 Coríntios 8 diz que o conhecimento sem o amor, ele é perigoso. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, diz que o saber ensoberbece, o mero saber. Irmãos, saber é importante, mas se você parar no saber, se torna perigoso. O saber deve ser uma ferramenta para você se relacionar melhor com Deus e com as pessoas. O que você sabe deve se transformar em atitude aos poucos. Mas saber e parar no saber se torna perigoso. O saber incha, mas o amor edifica. Diz o 2, se alguém julga saber alguma coisa, não aprendeu ainda como convém saber. Então, queridos, precisamos crescer, mas com equilíbrio. Eu li uma frase que achei interessante, que o autor dizia que todo homem que faz a si mesmo acaba faltando alguma parte. Então é Deus que nos faz. Quando eu tento me fazer, porque eu sempre vai ter uma cabeçona grandona e um coração microscópico, né? Então o homem que se faz a si mesmo sempre vai faltar algumas partes. Sempre vai ser mal feito. Quando eu tento me fazer, quando eu tento me ser, sempre vai ser uma coisa meio monstruosa. A pessoa diz que o homem que se faz a si mesmo, ele tem uma cabeça bem grandona e uma mão bem grandona para ficar dando tapinha nas costas, achando que é o tal. Então isso é ridículo. É um monstro, sabe aquela mãozona, tapinha nas costas dele. Eu sou, porque eu sou. Então, deixe Deus te gerar.
Ele vai gerar uma pessoa humilde, quebrantada, amorosa, uma pessoa alegre, uma pessoa tratável, agradável. Mas uma pessoa que se gera a si mesmo, ela sempre se acha melhor que os outros, sempre se comparando, sempre julgando. Isso aí é uma pessoa gerada por si mesma. Ela parou no saber, sentou na cadeira do juiz e disse: agora eu vou julgar quem sabe menos do que eu, agora eu vou criticar quem conhece menos do que eu. Irmãos, então, o progresso na piedade é o verdadeiro ensino. Veja, o que é que eu ensino? Até tem uma igreja, irmãos, que eles pegam aquele versículo de... Pegam um versículo aqui, ó, queridos, ó. Que se alguém vem a você e não tem essa doutrina, não cumprimente. 2 João, versículo 10. Então o que eles dizem, Dani? Se algum crente de alguma denominação que não for a tua vier até você e disser paz, não cumprimente. Porque está aqui em 2 João, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, qual doutrina? A doutrina deles. Não corte o cabelo, não veja televisão, não use calça comprida, nem brinco nem batom, e tem que ser da nossa igreja. Você é daquela igreja quadrangular, aquela igreja mundana lá? Então não te cumprimento, porque 2 João aqui diz que se alguém não traz essa doutrina, nem cumprimente, porque isso aí é filho do demônio. Mas qual doutrina que o Senhor está falando? Aí que nós temos que ver qual doutrina que o Senhor está falando. Vamos ver qual que é a doutrina? 1 Timóteo 6. 1 Timóteo capítulo 6. A verdadeira doutrina. 1 Timóteo 6. Eu vou ler do 3 ao 6, tá bom? E se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, qual que é a doutrina? Amar cada vez mais a Deus e o próximo. Quem que não traz essa doutrina? O satanista. A doutrina que ele está falando aqui é o arrependimento. É estar sinceramente deixando o mundanismo, mas de dentro para fora. Não adianta pegar o novo contido e falar: hoje você vai quebrar a tua televisão. Mas ele gosta aqui dentro. Deus quer gerar o querer efetuar a ponto de libertá-lo do amor a isto. Então a obra de Deus ela é perfeita, ela não viola o livre-arbítrio das pessoas assim. Você tem que, entrou na nossa igreja, não pode. Não, isso aí é religião mortal. A doutrina que Deus está falando aqui é segundo a piedade. Olha lá. A pessoa que prega outra doutrina é inchado, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Então esse tipo de gente não sabe dizer que você está errado. Só eles são santos, só eles são os poderosos, só eles que estão certos, só o que eles fazem que é bom, só a igreja deles que salva. Olha lá. Contendas de palavras que nascem o quê? Invejas, provocações, difamações, ruins suspeitas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Tudo que eles fazem é para ter lucro. Queridos, veja só. A doutrina verdadeira é a doutrina segundo a piedade. Não é uma doutrina que diz que o mundanismo não tem problema. Não é uma doutrina que diz que o pecado não tem problema. É uma doutrina que ensina você que não há atalho. O teu relacionamento com Deus é que vai levar você ao arrependimento. A igreja não deve estar determinando cerquinhas o que pode e o que não pode. A igreja deve te ensinar a andar com Deus. Nós somos como João Batista, que nós ensinamos você a andar no Espírito. E se você andar no Espírito, o Espírito vai te levando a níveis cada vez mais profundos de arrependimento. De maneira que para o novo convertido, o que o Senhor quer é se relacionar com essa pessoa e levá-la a um processo de arrependimento pessoal, aonde ela vai abrindo mão dessas coisas através do relacionamento com o Senhor. Não que de uma hora para outra ela tem que ser igualzinho a todo mundo que está há 30, 40 anos na igreja. Não é isso que Deus quer. Deus quer um arrependimento pessoal. Porque às vezes a pessoa vem na igreja e ele é atacada porque fuma.
e ela não volta mais. Ou ela é tacada por causa da calça comprida, ela não volta mais. Mas à medida que a pessoa for andando com Deus e for pregar a palavra da graça, da comunhão com o Senhor, o Espírito vai levando ela ao arrependimento. Daqui a pouco ela não quer mais o cigarro, isso é maravilhoso. Ela começa a ter nojo. Daqui a pouco ela começa a olhar suas vestes e vê que aquilo está muito grudado, que está parecendo. Ela começa a ter a moderação e mudar. Isso é lindo, meus irmãos. Quando isso vem do Espírito, quando não é manufaturado, quando não é o homem no comando. Porque tudo que o homem põe a mão estraga. A gente não pode manipular as ovelhas e dizer para elas o que é, o que não é. Claro que nós devemos pregar o Evangelho. Não é venha como está e fique assim o resto da vida. Não é isso. O Senhor Jesus não veio para nos salvar nos nossos pecados, mas dos nossos pecados. Ele tem poder de restauração. Agora, cada fruta amadurece num período específico. Coloca um monte de fruta verde, eu não vou amadurecer tudo junto igual. Uma amadurece primeiro, outra depois. Então, cada um tem um tempo. Nós não podemos pegar e criar em série uma religião assim, sabe? Por ferro e fogo. Não é assim que funciona. Deus quer gerar o querer efetuar através do nosso relacionamento com Ele. Ele vai nos tirando. Quando Deus me tirou a música do mundo, Ele fez tão suave, Ele foi mostrando o que não prestava, Ele foi me convencendo, Ele tirou aquilo de mim, de maneira que hoje eu não tenho prazer naquilo. Não é que eu não faço, não ouço, porque é pecado, porque vai para o inferno. Não, eu não gosto disso. Isso me dá asco. Mas foi Deus que me tirou. Agora, se eu chegasse na igreja e eu comprava todos os LPs importados, todo o meu salário eu gastava, eu amava a música. Se eu chegasse numa dessas igrejas, quebra todos os discos, eu saía da igreja. Porque eu não tinha sido gerado. Eu ia trocar o disco por quê? Por religião? Não. À medida que eu for conhecendo a Deus, Deus é tão interessante que aí essas coisas ficam desinteressantes. Por exemplo, você chega numa criança e ela está brincando com um brinquedinho de plástico. E você fala, isso é tóxico, joga fora, isso aí faz mal para a tua saúde. Ela só tem aquilo, ela agarra o brinquedinho, não, e sai chorando. Porque ela está trocando aquilo por nada. Agora chega para aquela criança lá, com um carrinho com controle remoto. Para frente. Quer trocar? Quero. Não é burra? Enquanto a pessoa não conhece a Deus, irmãos, você tem que ensiná-la a andar com Deus. Porque quando ela andar com Deus, o pecado vai ficando desinteressante. Mas agora mandar a pessoa largar o pecado sem conhecer a Deus é colocar vinhos novos em odres velhos. Arrebenta, ela não vai conseguir. A pessoa vinha para a igreja, ela mentia. Aí chega na igreja e para de mentir, vai para o inferno. Mentiroso, vai para o inferno. Porque mentir. Eu começo a colocar o jugo naquela pessoa dos olhos. Eu não consigo, eu já tentei. Não, se ela andar com Deus, o Espírito Santo vai tirar aquilo. É como aquele espinheiro que foi colocado no zambujeiro. A seiva vai entrando e vai mudando a natureza. Daqui a pouco não nasce mais espinho, começa a nascer fruto. Porque a estrutura dela foi mudada por dentro. Quando a seiva foi entrando, mudou as características do ramo. Mas quem que mudou? A seiva. Não foi ordem de fora. Para de dar espinho, hein? Sai para o inferno. Não adianta, irmãos. Não somos nós que convencemos. É o Espírito Santo. Então precisamos pregar a palavra que incentive a pessoa a andar com Deus pela graça e entender que a justificação pelo sangue, a santificação pelo Espírito. Porque diz assim, lá em Ezequiel 20, versículo 12, eu sou o Senhor que te santifica. A gente vai dizer, sem santificação ninguém verá o Senhor, hein? E coloca no ombro da pessoa como se ela tivesse que mudar. Não é esse o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo lá em Gálatas capítulo 1 diz, se vier outro e pregar outro evangelho que não seja o evangelho da graça, ele é maldito. O evangelho da graça, ele não fica cobrando o comportamento. Ele concede condições para que a pessoa, se quiser, saia daquela vida. Mas não há força, não há coerção, não há manipulação. O livre-arbítrio está intocado. Se você quiser e me ouvir, comerá o melhor da sua vida. Deus não pega o caboclo pelo pescoço e fala, agora você vem aqui para a igreja, agora você vai ter que... Não, Deus não faz isso. Quem faz isso é a religião. A religião que quer forçar você a fazer o que você não quer. Olhe para o teu irmão do lado, agora 3 pulinhos e fala isso. Agora vai, sabe, a religião gosta de ficar manipulando as pessoas. Mas Deus não diz isso. Agora plante bananeira no banco e diga isso para o teu irmão. Agora 3 pulinhos que nem um macaco, pega e faz assim e tal. Isso é
fazer você de marionete, Deus não faz isso. Deus, ele fez você único, o teu jeito de ser. Não, agora você vai ficar sentado, não. Vai ficar todo mundo em pé, encostado na parede até quando eu mandar. Não. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Vem para frente. Não veio para frente, não vai receber a bênção. Não, Deus não faz isso. Você vem se você quiser, se você não quiser, não vem. Se você quiser ir no banheiro, vai tomar. Sabe, você é livre. É assim que funcionam as coisas no reino do Espírito. Não é por porro e ferro. Não veio, então o demônio vai pegar você no banco. Não, não vai não. Porque o Deus que opera aqui, opera no banco. Entendeu? Opera nas criancinhas, estão tendo aula lá embaixo. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Maria, que dá essa liberdade, mas tem igreja que não dá, meu irmão. Tem igreja que parece um quartel-general. Sabe? Tem que ser, sabe, do jeito que aquela pessoa acha que tem que ser, mas não é a palavra. Irmãos, nós não podemos ser domínio do rebanho. Em Pedro, o Senhor Jesus disse, olha, não como dominadores do rebanho. Tem gente que pega o microfone, irmãos, não aqui na nossa igreja, porque eu louvo a Deus pela vida da pastora Maria, que é uma bênção. Mas há igrejas, irmãos, aqui é 1 Pedro 5, versículo 2 e 3, que fala de não ter domínio do rebanho. Ai da ovelha que cair naquela igreja. Os pastores escolhem com quem ela vai casar, aonde que ela vai morar, sabe? A roupa que ela vai vestir. Ele fica ali no controle, é fiscal. É o controle. Não podemos ser o domínio do rebanho. Não? Agora todos vocês assim. Não, agora todos vocês assim. Eu estou falando, eu estou mandando. Não, você não manda. Nós somos servos. Quem manda é o Senhor. Nós não mandamos nada. Nós rogamos em nome de Cristo. Esse negócio de mandar, Jesus disse lá em Mateus, isso é mundanismo, sabia? Muita gente que não sabe o que é mundanismo. Mundanismo é querer mandar no povo de Deus. Porque em Mateus capítulo 20, diz que no mundo, os grandes, como é que eles fazem os grandes? Eles mandam. Eu estou acima de você. Cala a boca que eu estou falando. Não toca no jeito seu, não. Isso é mundanismo. No reino de Deus, o grande serve o pequeno. Lava os pés. Você é servo de todos, não é? Não manda nada. Né? Que maravilha, irmãos. Nós estamos numa igreja tão boa como a nossa. Onde a nossa líder vive servindo todo mundo. Mas tem igreja que o líder ele quer ser servido. Ele tem tratamento VIP, especial. Se não tiver um tratamento especial, o melhor bife não veio para mim? Sou ungido. Que ridículo. Como diz que os fariseus procuravam os melhores lugares, então ele queria estar em destaque. Quando chegava na festa, eu grande, virtuoso. Peito de pombo, assim, sabe? Isso é ridículo. Nós vamos ver o outro como mais precioso que nós. O visitante é mais importante do que nós. Então, que Deus nos ajude a crescer um pouquinho mais. Irmãos, Deus em primeiro, nosso irmão em segundo e nós em último lugar. Esse é o lugar certo. É aí que você vai ser honrado por Deus. Porque todo aquele que se humilhar, Deus o exaltará. Então, se humilhar é muito lucrativo. Se coloque em último lugar. Goste de ser desprezado. Todo mundo reconhecido. Você é desprezado. Esse é um lugar bom para crescer. Paulo dizia que sentia prazer. 2 Coríntios capítulo 12, ele dizia, eu gosto de ser desprezado. Todo mundo é valorizado, menos eu. 2 Coríntios 12, 10. Ele sentia prazer, irmão, nas injúrias. Quando falavam mal dele, ele não devia. Nas perseguições, nas calúnias. Tem gente que fala assim, o Senhor diz, alegre-se, porque neste lugar, eu, o Senhor, vou te honrar. Tem gente que não leva desaforo para casa, leve, fica quietinho, engula sapo, jacaré, crocodilo, fica quietinho, fica quieto. Porque neste lugar é o lugar onde Deus vai te exaltar. José foi humilhado, não revidou, ele ficou ali e Deus o exaltou. Então, quando todo mundo, irmãos, for elogiado, menos você. Quando todo mundo for aplaudido, menos você. Eles são maravilhosos, você não é nada. Tudo que eles fazem, meu Deus, você não vale nada.
Isso é bom. Porque quando você começa a receber muito aplauso, você está na carne. Porque aquele que é de Deus será perseguido, desprezado. Então, se os ímpios começarem a te aplaudir, fique cuidado. Se os ímpios começarem a te aplaudir, opa! Se os carnais, os que andam no pecado, te elogiam, opa, uma coisa está errada. Você é falso profeta. Agora, se a grande maioria te desprezar, te caluniar, ver você como doido, como salgado, então você está no lugar certo. No lugar onde desprezaram Jesus, vão desprezar você. Todos aqueles que desprezam Jesus, desprezam o corpo de Cristo. E se você for genuinamente um servo de Deus, não que você vai ser antipático, não. Nós devemos ter amizade com todo mundo. Mas segundo Timóteo 3,12, diz que todos aqueles que querem fazer de verdade a vontade de Deus, serão perseguidos. Então, se você não é perseguido, não é criticado, não é desprezado, não é rejeitado como uma pedra no sapato, se você não é visto como insignificante, se tudo que você faz não é visto como desprezível, você não está no Espírito. Mas se você estiver no Espírito, só o Senhor, muitas vezes, só o Senhor e pouquinhas pessoas que vão te animar. A grande maioria vão te desprezar, te rejeitar, vão dizer que o que está fazendo não vale nada. E isso é normal. E você deve ficar feliz, porque isso significa que Deus está com você, né? Aqui na nossa igreja nós temos o apoio da pastora Maria, mas em muitas igrejas as pessoas não têm apoio. Não tem apoio nenhum. Então não espere tapinha nas costas, elogios. Se você quer crescer, é lá na humildade. Porque humildade vem de humus. Humus quer dizer terra fértil. Então, aonde é que a semente vai germinar? Na terra fértil, no humus. Ou seja, lá embaixo. Você quer crescer? Desça. Porque ninguém pode passar uma rasteira, irmão, quem está com o rosto no pó. Ninguém pode. Me trair. Eu deixo. Falaram mal de mim? Eu deixo. Quem está no pó, ninguém derruba ele. Já está ali. Mas o Senhor não levanta. Então, queridos, eu digo para você, sinceramente, você que está aqui, você quer crescer, humildade. Humildade. Diga-se, Senhor, eu não mereço nem entrar na igreja, quanto mais ser alguém. Não mereço nem pisar nos teus atos. Não mereço nem que o Senhor habite dentro de mim. Eu não mereço que o Senhor habite aqui. Eu não mereço estar no meio do teu povo, Senhor. Eu não mereço. O que agora eu vou querer? Posição? Não. Reconhecimento? Não, Senhor. Eu não mereço nem a vida que eu tenho. Pelo que eu já fiz no passado, o inferno é pouco para mim ainda. Merecia pior do que o inferno. Só de eu estar vivo, eu não mereço nem estar vivo. Nem estar vivo eu não mereço. Isso é demais para mim. Eu estou no meio do povo, na igreja, com meu nome no livro da vida. E o teu Espírito habitar dentro de mim? Não. Nem isso eu não mereço. O que eu vou querer mais? Vou querer ser grande no meio do povo de Deus? Não. Deixa isso para lá. Eu já tenho muito mais do que eu mereço, Senhor. Se eu te adorar aqui, daqui agora, até o final da minha vida, ainda é pouco, Senhor. Se eu começasse a adorar o Senhor agora, e agradecer, ainda é pouco. O que eu vou reclamar? O que eu vou reclamar? Eu não mereço tua salvação. Eu não mereço que um dia eu vou estar nas ruas de ouro com o Senhor. Eu não mereço, Senhor. O Senhor merece muito mais do que minha adoração. Então, vamos acordar para a humildade, para a simplicidade, queridos. Contentamento, gratidão, piedade. O ingrato, ele sempre acha que merece mais do que tem. Sabe com quem você está falando? Como que você fala isso de mim? Irmãos, a nossa reputação, quando nós entramos na água do batismo, morremos. Morto não tem reputação. Nós temos que cuidar com a reputação do Senhor, dar um bom testemunho para a glória de Deus. Mas a nossa reputação, meu irmão, não fique preocupando em fazer ibope para saber quantos que gostam de mim aqui. Como é que está o censo aí? Muitos gostam de mim? Como é que está a votação? Quantos que estão a favor? Quantos que estão a favor? Não, meu irmão. Isso é burrice. O que importa é o que Deus pensa de você. Isso que importa. Se você estiver bem com Deus, você vai estar bem com aqueles que estão com Deus. Mas aqueles que não estão com Deus, não vão te entender e te amar. Então não fique triste quando você for desprezado. Isso é normal. Jesus te avisou. Não fique triste quando as pessoas te desprezarem, te caluniarem, te maltratarem, julgarem você mal. Não fique. Você diz, alegrai-vos. Pô, Senhor, mas como alegrar? Alegre-se, porque assim é que você vai crescer. Você vai ter a minha consolação. Porque nessa hora Deus vem e nos consola.
Só conhece as consolações de Deus quem passa por isso. Não fique triste, tá bom? Nessa manhã diga: Senhor, eu quero crescer um passo só um passo. Quero sair daqui mais humilde, mais quebrantado, mais amoroso, andando com o Senhor, pegando mais firme. Me ajude, Senhor, a ser humilde, a ser simples, a não querer tantas coisas. Acho tão bonito o salmo onde o salmista diz: eu não busco coisas elevadas demais. Eu fiz aquietar a minha alma. Esse é o Salmo 131, não é? Eu vou ler ele para terminar aqui essa manhã. Salmo 131. Viva a tua realidade atual pela graça, Deus. Salmo 131 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo, para comigo. Espero Israel no Senhor desde agora e para sempre. Uma mente simples é resultado da sabedoria divina. Olha, sabedoria divina. Alguém chegar nesse ponto de contentamento, de simplicidade, chutam você, desprezam você, está feliz. Fazendo bem e amando a Deus. Fazendo bem e amando a Deus. Ele despreza você, fala mal de você, chuta a canela, e você amando a Deus e fazendo bem, amando a Deus. Isto é maravilhoso, nada para você, e você vai que nem um touro, só fazendo bem, amando a Deus e fazendo bem. E os outros para e tal, e ingratidão, e desprezo, e você amando a Deus e fazendo bem, amando a Deus e fazendo bem. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda, Deus. Paulo na prisão escrevia cartas consolando as pessoas. Ele podia se fazer de coitadinho. Nunca se faça de coitadinho. Mas diga: eu tenho o poder de Deus para adorar a Deus cada vez mais e fazer o bem às pessoas. Não importa o que elas disserem de mim. Isso não vai mudar 1 milímetro. Isso não determina o meu humor. Podem falar o que falar. Eu decido que vou continuar amando e perdoando. E se me desprezarem, eu vou continuar amando e perdoando cada vez mais. Porque eu tenho uma aliança com Deus. Amém, queridos? Pensa nisso e viva melhor. Pense nisso e viva melhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus.